online, tá bom? E aí eu vou avisando. Daiane, eu tô escutando, não sei se tu escuta, sabe? Parece que tem um pitchzinho, sabe? Como se fosse um sonzinho, um apito junto com a tua fala. Eu não sei se sabe ou tu escutaste a mesma coisa, mas só para confirmar. Pessoal, vamos começar. Bom dia, good morning, buenas tardes aqui. Boa tarde aqui, bom dia para o pessoal do Brasil, América Latina, no Zoom. Vamos começar em 3 minutinhos, ok? Esperar mais 3 minutinhos. Pode verificar agora se esse som de fundo continua? Continua, Daiane. Continua? Tá com o som um pouco abafado, sim. Tá como se fosse uma microfonia. Microfonia? Mesmo quando eu não falo. Não, tá direto, quando o microfone está aberto. Tem outro microfone ou celular, estão conectados com um outro computador próximo que esteja conectado com o mesmo evento. Parece uma microfonia, né? É verdade. Daiane, o técnico aqui disse que também pode ser porque você está em 2 dispositivos. O que eu tenho que perguntar. Vou testar de novo, Daiane? Oi, como é que tá agora? Continua? Tá me ouvindo? Não. Eu vou tentar trocar a câmera, só um momento. So, good afternoon, welcome everyone. Buenas tardes, bem-vindos, bem-vindas e boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. For those who need, we do have translation, tenemos traducción, tanto em Zoom como aqui em las silhas. Here in the chairs you have access to the translation set if you need. And we have translation Portuguese, English, Spanish. And I will speak in Portuguese as we do have. Is it working? Fine. It's Spanish channel 3. Português é o canal 2, inglês 1, espanhol 3, né? Inglês, português e espanhol. English, Portuguese, Spanish, in this order are the channels and 0 is the floor. Então, muito boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, obrigada a todos que estão aqui, obrigada ao MDS, a Patrícia por confiar a moderação a mim, eu sou Melissa, eu sou representante da sociedade civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, é um órgão de participação e controle social em âmbito nacional, responsável pelo diálogo com o governo federal
pelas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O evento de hoje tem como objetivo a troca de experiências sobre a promoção de ações de combate à fome e segurança alimentar e nutricional no âmbito urbano e periurbano. Acho que é interessante notar, né, que o objetivo desse evento ele é duplo, né? Por um lado, ele tem como objetivo contribuir, né, para um debate global sobre segurança alimentar e nutricional nas cidades, né? Então, ele é particularmente importante para esse espaço do CSA, onde o debate, a pauta proposta, né, no plano de trabalho a ser aprovado essa semana para o próximo quadriênio, tem um foco priorizado, tanto para a produção de evidências como para a elaboração de orientações para políticas no próximo biênio. Mas ele também é um debate muito importante para informar o contexto brasileiro, né, onde atualmente está sendo formulada uma estratégia nacional para apoiar as cidades em todas as suas políticas de segurança alimentar e nutricional, que está a cargo do Ministério do Desenvolvimento Social e que a Patrícia vai nos explicar mais. E é uma estratégia de extrema importância no atual contexto brasileiro, né? Porque, uma vez mais, acho que já reiteramos aqui nos diversos eventos que organizamos, uma vez mais estamos com um incrível desafio de tirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome, e esses esforços vão necessariamente passar por soluções no âmbito urbano e periurbano, né? Hoje, 80% da população brasileira, dos brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar grave, vive nas cidades. Esse é um número de 27 milhões de pessoas. E aqui nós temos online uma série de pessoas que vou apresentar rapidamente a todos, que é também um pouco para contribuir com esse olhar, né? E um olhar de diferentes dimensões e de diferentes lugares, né? Então, como representante de um organismo internacional e da FAO regional, a Sara Granados, que é o ponto regional para a agenda de segurança alimentar, né, nas cidades, por parte de uma rede de governos locais para a sustentabilidade, que é o ICLEI, uma organização não governamental com atuação internacional, Rodrigo Corradi, que é o secretário adjunto do ICLEI, e duas municipalidades, né, dois municípios, duas prefeituras, a prefeitura de Medellín, na Colômbia, e a prefeitura de Curitiba, no Brasil. E, finalmente, também a prefeitura de Medellín, representada por César Munhoz, líder de programa da gerência de corregimientos, e a Daiane Xavier, que é nutricionista da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba, no Brasil. E, finalmente, pelo um think tank chamado Instituto Comida do Amanhã e a iniciativa Lupa, Francine Xavier, diretora e cofundadora, para falar sobre governança nos centros urbanos. E Patrícia Chaves Gentil, que compõe aqui a mesa comigo, os demais farão a sua participação online, a diretora de promoção da alimentação saudável na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil, para falar sobre os esforços, né, e a futura estratégia brasileira em SAN nas cidades, em segurança alimentar e nutricional nas cidades. Então, gostaria de passar a palavra para a Sara Granados, da FAO, que nos acompanha online, para ela nos brindar com uma visão geral sobre a agenda de alimentação urbana na América Latina. Hoy, buen día para todos. Muy buenos días. Good morning. It's a pleasure to join today this webinar. Eu vou fazer minha apresentação em espanhol. Os saludo a todos desde Londres. Así que bueno, vamos a partir con este panorama. Muchas gracias por invitarnos sobre un poco qué es lo que estamos trabajando en términos de la agenda urbana alimentaria en la región.
Yo creo que lo más importante siempre es partir con esta visión de que esta agenda urbana alimentaria pues está conectada digamos, está establecida en un continuo rural-urbano. Creo que cada vez es más importante considerar la urbanización como uno de los fenómenos que está transformando fuertemente la dinámica de los sistemas agroalimentarios en cada uno de sus diferentes elementos. Si consideramos esta visión, digamos, este enfoque más sistémico, más integral de un sistema agroalimentario, pues tenemos una fase muy evidente que es la cadena de suministro, en donde hay una serie de procesos que ocurren, sin duda ocurren a lo largo de ese conducto, de este continuo urbano rural. De pronto está más definido todo lo que son las actividades de producción y las actividades iniciales de procesamiento, pues en las áreas más rurales. Después ya hay todas unas actividades de transformación, de distribución, comercialización y consumo que ocurren en el área urbana y que están de alguna manera determinadas por un entorno alimentario en donde se toman esas decisiones, se establecen las reglas del juego entre todos los actores que están vinculados al sistema agroalimentario y que de alguna manera esas reglas son las que definen esos objetivos que esperamos de un sistema. El sistema agroalimentario no se detiene, 24/7 está funcionando. Sin embargo, hay elementos que llevan a que ese sistema agroalimentario pueda cumplir con sus objetivos de nutrición, de inclusión, es decir, que todos los beneficios que se obtienen a lo largo de ese sistema agroalimentario estén disponibles para todas y todos los actores allí vinculados, objetivos vinculados a la resiliencia, a la posibilidad de responder de manera efectiva a las diferentes crisis. Y eso está determinado también por una serie de dinámicas, de decisiones, de prácticas, de hábitos de los actores a lo largo del sistema agroalimentario y que también definen sus diferentes dinámicas. Nosotros estamos prestando una especial atención en esta agenda urbana alimentaria a lo que sucede en las ciudades intermedias, a nivel de municipios también, es decir, ciudades que no alcanzan sino el millón de habitantes, porque son las que están presentando una mayor dinámica de crecimiento al 2030 y 2050. Son esas ciudades que están actualmente atrayendo a mucha población de las áreas metropolitanas que están buscando mejores condiciones de vida, de pronto unas redes, una vida a mayor escala humana, y son muchas veces también pues los equipos municipales que no tienen las capacidades necesarias para poder recepcionar esas nuevas situaciones a las cuales se están viendo enfrentados. Sin duda este urbano rural, este continuo, pues tiene que ver también, está muy vinculado con los diferentes servicios que ofrece ese paisaje, ¿no? En donde está la ciudad establecida, esas infraestructuras verdes, azules, que son las que hacen que ese metabolismo urbano esté en constante funcionamiento. Y sin duda, obviamente, pues hay un intercambio que facilita, digamos, esa relación entre lo que ocurre en lo urbano y lo rural. Sin embargo, hay unos fuertes desafíos en términos de esta urbanización. Por un lado, pues hay digamos, una alta, digamos, disponibilidad y difusión de estos alimentos ultraprocesados, de estos productos altamente procesados y que pueden de pronto estar a menores precios, pero muchas veces los valores nutricionales no son los más altos. Hay fenómenos en donde hay una limitante participación de la agricultura familiar de pequeña escala en estas, digamos, reglas o en estas cadenas de distribución, y muchas veces en muchos lugares de las ciudades, incluso también en algunas zonas urbanas, es difícil, digamos, tener acceso a frutas y verduras de buena calidad, alimentos frescos. Ese sistema agroalimentario urbano, por lo tanto, es altamente complejo y nosotros estamos tratando de llevar el foco de atención precisamente a garantizar o cómo se pueden vincular políticas públicas que busquen ese acceso físico y económico a los alimentos saludables, esa construcción de ciudades que sean más sostenibles, más resilientes, y todo esto obviamente mediado por una gobernanza multiactor que facilite y que tenga mayores espacios de articulación también con los entes nacionales. En un espacio, digamos, como de una ciudad, podemos ver toda esta serie de acciones y de dinámicas en torno al sistema agroalimentario que están muy determinados por los actores y que hoy en día está, digamos, generando una serie de impactos. América Latina es una de las ciudades con con la dieta saludable más alta,
a nivel internacional, una dieta que está por encima de los $3,80, eso es demasiado alto para muchas poblaciones. También existe una tendencia, digamos, de inseguridad alimentaria en áreas rurales, y eso, digamos, está dado porque bien muchas veces en las áreas rurales hoy en día pues es difícil acceder a alimentos frescos de buena calidad. Los agricultores no producen su propio alimento porque están tratando de destinar su tierra para producir para el mercado. Por lo tanto, si se observa un retraso de crecimiento mayor en zonas rurales y unas mayores tasas de sobrepeso en áreas urbanas, lo cual nos habla, digamos, de este paradigma, ¿no? De estas brechas que estamos encontrando en términos de seguridad alimentaria en este continuo urbano-rural y que nos hace ver, pues, de que obviamente hay ciertas fallas de ese sistema agroalimentario. Un sistema agroalimentario que tiene un elemento muy evidente, que es la cantidad de alimentos de esa dieta saludable que justamente son los que se pierden y se desperdician, unas altas emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, se entiende que es una de las mayores, digamos, contributores de efectos de gases invernadero, pero también el sistema agroalimentario es un enorme empleador. Por lo tanto, hay una oportunidad gigantesca en estos procesos de urbanización de generar una mayor vinculación de personas a lo largo de esa cadena de suministro, tratar de ampliar, digamos, esa variedad de alimentos nutritivos y un mejor acceso a los insumos y servicios para los productores. Esto lo vemos como una enorme oportunidad para implementar esta agenda urbana alimentaria en América Latina y el Caribe, que tiene toda una serie de principios que ya se empiezan, digamos, a expresar en las acciones a nivel de la región. Nosotros apuntamos fuertemente a movilizar estos espacios de gobernanza multinivel y vínculo multiactor. Hay toda una serie de experiencias. Ahora más adelante nos van a comentar sobre este espacio Lupa, por ejemplo, en Brasil, pero también hay, por ejemplo, el Consejo de Sistema Agroalimentario de Lima Metropolitana, en donde están vinculados toda una serie de actores tratando de tomar decisiones de cómo hacer para hacer que el sistema agroalimentario tenga estos objetivos. Hay estrategias como la estrategia alimentaria de Quito, que tiene un fuerte componente de resiliencia, y hay toda una serie de espacios, como son los frentes parlamentarios contra el hambre a nivel municipal en algunas ciudades. Hay también todos unos ejercicios muy fuertes como el que nos van a presentar ahora más adelante en Medellín sobre sistemas de abastecimiento territorial, esto con este enfoque ciudad-región, en donde justamente lo que se busca es tratar de ver qué es lo que consume la ciudad, qué es lo que le está promoviendo su territorio funcional más cercano y cómo se podría, digamos, extremar estas economías de la proximidad. Todo lo que son los intercambios ciudad-ciudad, por ejemplo, ahorita hay un intercambio muy valioso en política urbana entre Bogotá y San José de Costa Rica, pero están todas estas experiencias de trabajo a nivel de ciencia ciudadana, de todos los actores tratando de construir este sistema agroalimentario local. Una puerta de entrada bien clave es todos los elementos de desarrollo circular, de desperdicio cero, y ahí hay unas iniciativas bien interesantes, por ejemplo, en la central de 8 abastos de la minutos, Ciudad de Sara. México. Gracias, una de las más grandes de la región, en donde fuertemente se está trabajando. Hay unas enormes oportunidades en términos de la infraestructura verde. Aquí resalto el interés de Chile por avanzar en una estrategia nacional en el marco de un GEF de ciudades sostenibles y todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, innovación, los mercados territoriales y cómo integrar la política urbana dentro de la gestión territorial. Así que tenemos socios bien importantes en la región, aquí están varios de ellos y estamos tratando fuertemente de impulsar también esta red de ciudades intermedias y sistemas agroalimentarios. Actualmente está liderada por la ciudad de Huancayo, Perú, y son ciudades intermedias que están trabajando fuertemente en términos de mejorar desarrollar sus capacidades, mejorar la información y evidencia en torno al sistema agroalimentario. ¿Qué recomendaciones de política nos quedan ya en este último minuto de presentación? Bueno, es bien importante potenciar esa conectividad entre esas zonas urbanas, periurbanas y rurales para, sin duda, fortalecer ese acceso físico y económico a dietas más saludables, pero también considerando los factores de resiliencia y sostenibilidad. Implementar estas políticas y legislaciones que apuntan a promover entornos alimentarios más saludables y que permitan también generar una mejor conexión entre consumidores y productores y sin duda
tratar de potenciar, digamos, estas dinámicas que existen también en el espacio medio de la cadena, en donde creemos nosotros que actualmente hay toda una oportunidad de mejorar la resiliencia del sistema agroalimentario en todo lo que son las acciones de transformación, distribución, comercialización de alimentos. Y sin duda, pues hay que prestarle atención claramente a las poblaciones más vulnerables, tanto al inicio como al final de la cadena de suministro. Hay una enorme oportunidad en términos de la urbanización y eso es justamente lo que estamos procurando promover en la región. Así que muchas gracias por su atención. Este es nuestro equipo en FAO América Latina y el Caribe, así que estamos a total disposición, además de los colegas que nos acompañan en las oficinas nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muy importante, ¿no? Todo, creo que has enfatizado bastante bien, ¿no? La importancia de las conexiones y de los, ¿no? de la gobernanza multiactor. Seguro algunos de estos aspectos también creo que van a ser profundizados con las próximas intervenciones. Entonces, sin más, Rodrigo, de ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, que é o secretário executivo do ICLEI para a América Latina. Então, Rodrigo, a palavra está com você. Obrigado, Melissa. Bom dia e boa tarde para todos que nos escutam virtualmente ou presencialmente. Como disse, eu agradeço muitíssimo o convite para que o ICLEI faça parte dessa conversa, desse diálogo, e que a gente possa fazer um espaço de atuação que funcione, acima de tudo, para nos apresentar, acredito que o trabalho que nos soma aqui, que é o trabalho da construção conjunta de uma agenda circular que possa trabalhar sobre a premissa da inclusão. Vou somente propor aqui, para que eu possa fazer a minha apresentação. Obrigado. Como tinha comentado, eu represento aqui o ICLEI. O ICLEI é uma organização de governos locais e que no mundo inteiro, há 33 anos, tenta representar o espaço das organizações num caminho, nos governos locais, para um caminho da construção de uma agenda de sustentabilidade. Nós temos mais de 2.500 associados no mundo inteiro, com uma diversidade de escritórios, uma atuação em um número significativo de países e, acima de tudo, um impacto em aproximadamente, diretamente com os nossos associados, 25% das populações que trabalham nas cidades. Nós temos essa estrutura no mundo inteiro e na América do Sul, de maneira específica, o nosso escritório é sediado aqui na cidade de São Paulo, com o escritório Brasil também aqui na cidade de São Paulo, mas com escritórios tanto na Colômbia, em Medellín, e César, uma cidade que nos é muito, muito cara por ser cidade sede do nosso escritório, e também na cidade de Rosário, na Argentina. Estou aqui com a felicidade de ter tanto Medellín quanto Curitiba, duas cidades há muito associadas no ICLEI, com as quais trabalhamos de maneira muito direta. Rodrigo, licença, você favor, poderia senhor. colocar em modo apresentação, por gentileza? Eu acreditava que estava, sabe? Perdão. Para mim, eu estou tendo aqui como modo apresentação. Ah, tá. Perdão. Tudo bem. Então, se não conseguir, pode continuar. Vocês não estão vendo em modo apresentação? Não, mas acho que pode, dá para ver bem. Vou pedir desculpas, então, a intenção, ao menos, era essa. Deixa eu só um instante. A única condição que eu tenho aqui é realmente essa. Eu vou pedir desculpas se a minha incapacidade com algum elemento aqui tá criando um inconveniente, eu peço desculpas. Mas o ICLEI, acima de tudo, o ICLEI é uma organização que tenta interpretar a agenda de cooperação internacional para a sustentabilidade através de caminhos
com os quais nós entendemos que exista uma capacidade de aderência direta dos governos locais e uma necessidade que os governos locais possam ser atores principais desse processo. Acima de tudo, atores que auxiliem na implementação da ação, mas que não sejam convidados somente na hora da implementação, que possam ser, acima de tudo, atores do debate, da apresentação da sua perspectiva quanto à implementação no nível local. De toda essa agenda de sustentabilidade, onde nós temos a questão de baixo carbono, a questão de soluções baseadas na natureza, a perspectiva de uma agenda resiliente, e, acima de tudo, uma agenda onde seja focada nas pessoas, nós entendemos que o desenvolvimento circular ele é fundamental para esse entendimento. Nós temos uma plataforma, uma estrutura que é a estrutura de desenvolvimento circular da organização. Nós tentamos ao máximo compreender a maneira como nós podemos colocar as políticas públicas dentro de um processo onde os diferentes elementos da circularidade possam ser transformados em ações de políticas públicas mais efetivas, dentro de uma ideia que uma cidade circular tem que ter esse processo de que somente uma parte do pensar a circularidade, ela vai sempre encontrar uma dificuldade na criação de um processo, de um sistema. Nós, naturalmente, e aí o ICLEI na América do Sul acabou sendo um grande concentrador, e iniciamos o nosso caminho pensando a circularidade dentro de uma ideia de que o tema da alimentação era o tema ao qual nós tínhamos uma necessidade fundamental de iniciar o caminho dos elementos de circularidade na nossa região. É claro que nós compreendemos a questão de resíduos como um elemento fundamental, ele é complementar, é claro que nós trabalhamos sobre outros exercícios, mas a questão da segurança alimentar se tornou uma necessidade que nós tentamos encontrar, acima de tudo, sobre um trabalho que tente identificar a realidade aonde nós, como uma organização, que somos uma associação, trabalhamos em rede, somos uma rede, trabalhamos em rede com o objetivo de poder encontrar e tentar trabalhar um pouco sobre os elementos que a Sara já colocou também, mas que tentam identificar todas as dificuldades em uma região tão multidiversa, uma região que tem capacidades de promoção da sua própria biodiversidade, mas que, ao mesmo tempo, encontra na grande desigualdade e na construção de espaços urbanos focados nessa construção e na estratificação da desigualdade, uma ação onde nós temos que ter um direcionamento mais claro, mais efetivo e mais conjunto. Nós acabamos construindo, e eu vou falar um pouco de maneira muito clara, muito rápida, sobre alguns dos nossos principais elementos de ação, trabalhando na circularidade na questão alimentar para a região, mas eu vou deixar de fora aquilo que justamente é o nosso, acredito, o nosso grande trabalho de orgulho, trabalhar junto com o Comida do Amanhã. A Francine está aqui, eu não tenho, com certeza, ela é a grande pessoa para poder explicar sobre o Lupa, mas a gente tem um grande orgulho de poder fazer parte dessa história do Lupa como uma iniciativa que engaja tantos municípios e que trabalha com esse processo. Vou deixar para que a gente possa trabalhar isso com maiores detalhes com a Francine, mas esse é um pouco os nossos trabalhos que nós desenvolvemos aqui na região, tentando trabalhar a conexão, e aí uma agenda muito conectada a um processo de implementação de cooperação junto com a FAO, com o objetivo de tentar a relação de multi-stakeholders na perspectiva de trocas de experiências entre os atores de comunidades, tanto na África, focando na África, especialmente para os países de língua portuguesa, com experiências brasileiras. Esse processo teve como dessa ação com a relação vinculada com a língua, nós conseguimos dar uma exponência dentro disso, através de outros elementos da ação, acima de tudo, chamando a atenção que a construção de um espaço onde a agenda Sul-Sul, ela tem um elemento propositivo focado na ação. Eu acho que esse foi um espaço em que, trabalhando junto com os nossos colegas do ICLEI África, a gente tentou ao máximo não somente chamar atenção para as boas experiências, mas entender a capacidade de complementariedade num grupo de municípios, principalmente aqui na nossa região da América Latina, que comporta os países onde nós temos o maior engajamento. Nós Tem tivemos... um minuto, Rodrigo. Obrigado. Nós trabalhamos com uma agenda focada para os guias de gestores públicos, para que isso possa ter adaptabilidade, e fizemos uma agenda para que a compra pública, acima de tudo, pudesse ser um elemento de implementação, uma agenda,
o nosso Circle Lab for Cities, utilizando um elemento piloto com a cidade de Pindamonhangaba, que para nós é uma cidade modelo entre vários elementos do entendimento entre cidade pequena e média brasileira, que tem capacidade de implementação e exponenciação. Ação de advocacy, né? Construir espaços onde os prefeitos e prefeitas se comprometam com a pauta, uma agenda tentando encontrar que os elementos de inovação têm capacidade de implementação que muitas vezes eles são retirados dentro do espaço da política pública. O Clean Innovation e a agenda que nós fizemos com sistemas alimentares no Rio Grande do Sul nos ajudou a demonstrar isso. Mas eu quero chamar a atenção nos poucos instantes que me colocam, é a necessidade que nós temos de poder fazer uma composição entre as necessidades que nós temos dentro do nível local, a complementariedade de uma agenda nacional que possa trabalhar sobre o eixo da qualificação e capacitação dos elementos de enforcement, de chegar e apresentar a maneira como os municípios têm a necessidade e a possibilidade de serem os implementadores, mas eles precisam de um direcionamento e uma atuação. A criação de programas que possam ser focados para isso, com avanço, e aí eu agradeço muitíssimo, Patrícia, pela oportunidade de podermos estar aqui auxiliando nesses insumos para um programa de nível nacional, e acredito que todas as organizações aqui têm todo o objetivo de poder contribuir para isso. A perspectiva do public procurement, do elemento da compra pública, junto com os elementos normativos, são para nós um elemento fundamental para entender as diferenças entre os níveis, principalmente estadual e federal com os municipais, e a utilização de recursos. Eu acho que as linhas de recursos que nós temos para isso não é um elemento tão fundamental no Brasil, os números. É o condicionamento. A maneira como nós necessitamos condicionar a ação da implementação da agenda de segurança alimentar nos compromissos de financiamento no nível local. Existe um número, e nós vamos ter Curitiba, Medellín aqui apresentando, poderíamos colocar Lima, poderíamos colocar São Paulo, poderíamos colocar um grande número de cidades que têm políticas interessantíssimas, que já são regras nos seus municípios. Nós precisamos expandir através do direcionamento que mais importa, que é o condicionamento vinculado a recursos, que nós entendemos que dentro de um debate nacional ele faz sentido, ele é necessário e é um elemento de grande engajamento para essa pauta. Agradeço muitíssimo pela oportunidade. Muito obrigado, Rodrigo, por trazer, né, chamar a atenção para o papel, né, dos municípios e para a importância, né, não só da materialidade, adaptabilidade, né, de todos esses, de dar, né, a materialidade a todos esses conceitos no âmbito local, mas também a importância, né, de instrumentos que são de multinível, né, e como que isso também precisa estar harmonizado. Vou passar a palavra para César Munhoz, líder de programa da Gerência de Corregimientos, Alcaldia de Medellín, Colômbia, que vai explicar um pouco os esquemas territoriais de abastecimento e as conexões urbanas rurais. Por favor, César. Tengan todos y todas buenos días. Hoy me corresponde hablar de un convenio de cooperación internacional que se ha realizado entre la FAO Naciones Unidas y la Alcaldía de Medellín. ¿Me pueden mostrar la presentación, por favor? César, o áudio. Ups. O áudio está um pouco abafado. Não sei se você tem algum microfone perto aí de você, ou se a gente aqui consegue tentar mais uma vez. Abierto el mío también. Es posible la presentación. Yo lo hago aquí con la mía y estoy me escuchan ya. César, você consegue um fone de ouvido e microfone? Teria por aí? ¿Me escuchan? Fica muito ruim o som aqui na sala.
aquí el sonido, aquí en el salón donde estamos, desde tu ordenador, queda muy, muy, muy bajo, muy difícil de comprender. Entonces, no sé si tienes un micrófono o algo que podría ayudar en este Voy sentido. a hablar, ¿me escuchan ya así? Así mejor. Bueno, básicamente les voy a contar ya que no hay presentación. Básicamente la gerencia de corregimientos tiene como lema que de los corregimientos vamos a transformar el futuro del campo. Como les dije yo, adelantado un convenio de cooperación internacional con FAO, Naciones Unidas, básicamente para fortalecer el sistema agroalimentario de la ciudad y en particular de los corregimientos. Esto nace de una propuesta de ordenamiento territorial que es el Distrito Rural Campesino en la ciudad, que es un Mil instrumento. disculpas, ¿Me mil escuchan? disculpas. No te estamos comprendiendo, estamos sin traducción, porque no se comprende, porque está muy bajo el sonido. Yo lo tengo lo más alto posible, yo reviso el sonido, Mil a lo, disculpas. a lo más alto. Ahora, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor así? Sin micrófono no podemos hacer la traducción aquí. Pero yo estoy hablando lo más duro que puedo. Sin posibilidad de tener un micrófono, ¿no? Por ahí. No, no. Es No. el micrófono del computador. O espere, yo me conecto con el celular y hablo desde ahí. Pero sin micrófono, ¿verdad? Igual sin micrófono. Sí, pero igual ahí soy yo mejor. Igual, entonces, por favor, habla muy cerca del ordenador y despacio, pero igual aquí estaremos sin traducción. Entonces, lo más despacio, claro y cerca del ordenador que pueda nos ayudaría mucho a comprender, pero sin la traducción pido mil disculpas si alguien aquí necesita de traducción al inglés. Entonces, reitero, arranco de nuevo. Entonces, es básicamente la presentación del convenio de cooperación internacional entre la FAO, Naciones Unidas y la Alcaldía de Medellín, que nace de una estrategia de ordenamiento territorial que es el Distrito Rural Campesino. Es un instrumento que lo que busca es mantener la producción de alimentos en los corregimientos de la ciudad, su cultura campesina, sus paisajes agrarios y adicionalmente la permanencia de la población rural a través de acciones espacio físico-espaciales, sociales, económicas y sociales, que básicamente pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promover una producción sostenible, preservar los recursos naturales y por último busca la integración urbano-rural. ¿Cómo lo venimos haciendo? O sea, el convenio básicamente tiene 4 grandes productos. El primero tiene que ver con un observatorio para la ruralidad para que se dé cuenta de todo lo que sucede en la misma, sus dinámicas, etcétera. El segundo, un sistema de abastecimiento alimentario. El tercero es una oficina de gestión de proyectos y el cuarto, alianzas multisectoriales. Medellín en los últimos 100 años ha crecido vertiginosamente de 1921 a 2020, ha pasado de 91.000 habitantes a 2.600.000, con una tasa de crecimiento poblacional de 3.4 puntos porcentuales. Básicamente el convenio, el primer producto tiene que ver un sistema de integración urbano-rural, que lo que busca es inicialmente caracterizar la población rural del municipio, que nos sirva como base de política pública a partir del conocimiento de la necesidad de los campesinos y campesinas, fortaleciendo la coordinación urbana y rural, proporcionar herramientas a los campesinos y campesinas con agricultura de precisión, a partir del reconocimiento de las parcelas productivas, de la producción agropecuaria y forestal, de las viviendas, de las familias productoras, del rol de la mujer en la familia, de la inseguridad alimentaria como experiencia, el acceso a servicios públicos y las percepciones sobre la institucionalidad, aparte, como les decía, con agricultura inteligente, que usa la gestión de áreas y distancias, monitoreo de cultivos, gestión de actividades y monitoreo del clima, que permite ubicar espacialmente los cultivos, ¿cierto? Geográficamente, detallamente por cada uno, si es cebolla, cilantro, zanahoria, etcétera, y lo ubica espacialmente. Hoy en día Medellín
Cocina Rural solamente aporta el 1.6% de lo que necesita, de las 104.000 toneladas aporta 9.400. Tiene 112 kilómetros de suelo urbano, 263 de suelo rural, o sea, 70%, 5.200 hectáreas de área con vocación productiva, 5 corregimientos y 52 veredas. Hemos identificado en ese proceso 2.803 hogares productores, con alrededor de 8.000 residentes en hogares, con un promedio de los productores de 58 años y 30% de mujeres cabezas de familia. Entonces ahí hay 1.027 hectáreas de producción neta, un promedio de 0,4 hectáreas por predio, con 96 rubros productivos que permiten un monitoreo del campo. También vamos a publicar un libro que se llama Campesinos de Ciudad, que busca el reconocimiento, crónicas, la cultura e identidad de cada uno de nuestros campesinos, de acuerdo a cada uno de sus corregimientos, Altavista, San Antonio de Prado, Santa Elena, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. Otra estrategia son las escuelas de liderazgo con jóvenes como estrategia de relevo generacional. Hemos trabajado con 131 jóvenes, 61 mujeres y 70 hombres. De ellos inicialmente solamente uno quería seguir con actividades del campo, hoy 71 lo quieren hacer, o sea que es un reto que va saliendo adelante. Los segundos tienen que ver con el sistema de abastecimiento como tal, que se basa en un centro de abastecimiento que busca caracterizar la oferta productiva, conformar redes de productores y alianzas comerciales que permitan que la producción de los colores salga adelante. Tiene un modelo de abastecimiento que nace los accesos a los activos y al mercadeo, el desarrollo de capacidades asociativas que vincula el centro con las redes comerciales a través de una plataforma digital. También delimita el área de acción en dos corregimientos inicialmente, que son Palmitas y San Cristóbal. También está mirando cómo es la oferta de productos, el banano, la cebolla, el aguacate, la lechuga, etcétera, siendo predominante la cebolla en el caso de San Cristóbal. También una estrategia de mercados solidarios para la población cercana, que es urbana, donde se han atendido 1.290 personas, el 83% son mujeres. Talleres de decisión, clasificación y empaque de alimentos con buenas prácticas. Mercado de productores, hoy en día ellos están vendiendo 7 toneladas semanales al programa de alimentación escolar. Y por último tenemos el tema de vías rurales, que básicamente es mirar qué iniciativas hay en nuestra ruralidad. Inicialmente se inscribieron 130 iniciativas a partir de la creación de una unidad de gestión de proyectos, donde 30 iniciativas están en una diplomatura de proyectos en la Universidad de Antioquia y 9 proyectos se vienen formulando y acompañando y usando la cooperación internacional. Y hay alrededor de 9 proyectos como tal, como el del Horizonte Japón, albahaca exportación, el tema del hongo shiitake, el tema de apicultura, del panela, el café, etcétera. Y básicamente lo que buscamos realmente es conectar a Medellín con la ruralidad. Nuestros alimentos nos conectan. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Uma vez mais, desculpa-me por todo o tema del áudio e também desculpas aqui, né, a plateia que a gente teve dificuldade, Tranquila. mas todos aqui fizemos um grande esforço para conseguir escutar essa apresentação do trabalho impressionante que está sendo feito em Medellín. E né, acho que agradeço também, né, os números trazidos em termos de compras públicas, né, acho que como o Rodrigo também tinha comentado, um instrumento muito potente, né, para a transformação e para essa agenda, né, do urbano rural. Passar a palavra para a Daiane, ela é nutricionista da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para falar sobre equipamentos públicos de segurança alimentar. Daiane, espero que esteja também o seu áudio, a gente tenha conseguido uma melhor resolução aí do áudio. Passo a palavra para você. Obrigada. Não estamos escutando. Daiane, a gente não está te escutando. Zero.
Daiane, você consegue testar? O som consegue falar? Não estamos ouvindo. Daiane, eu vou passar a palavra para o Instituto Lupa para ver se você consegue para a gente te dar um tempo para resolver a questão do microfone, porque a gente não está escutando nada. Tudo bem? Você nos escuta, Daiane? Tirou o fone. Então, bom, desculpem todos os... ela pediu para passar o vídeo, primeiramente, enquanto o áudio é resolvido por ali. A gente pode passar o vídeo de Curitiba? Curitiba é conhecida como a capital brasileira com melhor qualidade de vida. A cidade tem 2 milhões de habitantes, o 5º maior PIB do Brasil, e convive com 37 mil agricultores em sua região metropolitana. Curitiba tem desenvolvido políticas públicas inovadoras no âmbito de segurança alimentar e nutricional. Nossa visão é que o alimento serve como estratégia para o desenvolvimento urbano, socioeconômico e sustentável, com abrangência metropolitana. Nossos programas e ações promovem justiça social e o direito humano à alimentação adequada, por meio de uma pasta própria de estrutura para atender às demandas legítimas da população, com foco em elaborar políticas contra o desperdício, a fome, a obesidade e a sustentabilidade em apoio a modelos de produção sustentáveis e que preserva os mananciais hídricos e o equilíbrio ecológico do planeta. Daiane, você conseguiu conectar? Vou passar a palavra. Bom, enquanto a gente espera o pessoal de Curitiba conseguir resolver os problemas técnicos, vou passar a palavra para o Lupa e depois a gente volta para mais essa experiência que já deu para ver pelo vídeo, que tem muitas ações que vão ser interessantes para o nosso intercâmbio. Então, por favor, Francine, a palavra está com você. Obrigada. Bom dia e boa tarde a todos e todas. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse painel tão qualificado. Vou buscar aqui minha apresentação. Espera só um minutinho que eu... Bom, vocês conseguem ver a apresentação?
Me ouvem? Sim, estamos Tá, vendo. tá bom. Deixa eu botar aqui, marcar aqui meu tempo, para não me perder. Bom, é um grande prazer estar aqui para falar com vocês sobre o LUPA, Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Bom, o laboratório é um projeto do Instituto Comida da Manhã, com correalização do ICLEI América do Sul. A gente está aqui com o querido Rodrigo, né, do ICLEI, representando o ICLEI, e com apoio de diversas instituições, dentre elas o apoio institucional da FAO também, com a Sara aqui, várias cidades, as cidades tanto participantes quanto as cidades mentoras, que a gente tem o prazer de ter aqui também em Curitiba, né? Então, são diversas instituições, isso, o LUPA não acontece sozinho. Sim, a gente tem muita colaboração. Bom, o LUPA é uma plataforma colaborativa de um programa contínuo de aprendizagem para apoiar e facilitar que as cidades promovam suas políticas alimentares com uma abordagem sistêmica, de forma intersetorial, coerente e participativa. Assim, a colaboração e a participação realmente são chave, né? É chave para que tudo aconteça. O LUPA já está na sua 3ª edição, e agora nós temos quase 50 cidades, entre cidades participantes e cidades mentoras. Francine, desculpa interromper, mas se você estiver passando a sua apresentação, a gente não está vendo. Ah, não acredito. Eu acho que a gente passa daqui, tá bom? A gente vai Tá tentar bom, pode passar ser. daqui. E aí você fala para a Vou gente. parar de apresentar aqui. Isso, obrigada. Nada. Está conseguindo? Quer que eu tente novamente aqui? Pode continuar, se Tá você bom. não se importar continuar a sua fala enquanto a gente abre aqui. Tá. A gente está já no... Passou aqui os nossos parceiros, e eu queria, por favor... Então, eu estava falando que é uma plataforma colaborativa, nós já somos quase 50 cidades. Pode seguir, por favor. Próximo slide. Bom, o LUPA nasce na urgência... Volta, por favor. O LUPA nasce na urgência, né, do aumento da fome, do desafio de manter o abastecimento. A gente nasce em 2021, em plena pandemia, né, com uma pressão enorme sobre o sistema de saúde, uma crise climática global e a ausência de uma coordenação política do sistema alimentar e nutricional, né, com a interrupção do CISAM, e que, felizmente, agora está reinstalado. Pode passar, por favor. Bom, o objetivo do LUPA é conseguir com que mais cidades construam seus planos de segurança alimentar e nutricional, né, de forma estratégica e também com participação e governança. E a ideia é assim, a gente entende que não existe uma receita, né, não existe uma política pronta, uma coisa na prateleira. Né? Para elaborar essas políticas, a gente tem que ter um foco nas dinâmicas territoriais e sempre no direito humano, na garantia do direito humano à alimentação, de forma coerente, com participação social e visão sistêmica. Pode passar, por favor. Bom, e o que a gente chama de política de alimentação? A política de alimentação, muitas vezes, é encarada como uma política que fica restrita à assistência social, mas, na verdade, não é, né? Ela é completamente sistêmica, né? Desde a produção até o prato, né? Do campo ao prato, de forma circular. Ela precisa ser circular, então, para que a gente garanta a sua sustentabilidade. Então, a gente trabalha com diversos programas, a gente discute sobre diversos programas, e até vendo ali Curitiba, a gente viu uma série de programas em aplicação. Né? Pode seguir, por favor. Bom, o que a gente quer entregar para as cidades? Né? Como que a gente entende que o LUPA pode fazer a diferença? O LUPA busca pautar os sistemas alimentares na agenda dos governos municipais, sempre com compromisso político. Procura promover também a capacitação, o diálogo e a cooperação constante entre as cidades, que a gente entende que assim a gente pode cada vez enriquecer mais. Também garantir uma abordagem territorial,
né, a diversidade territorial, sempre incluindo a Amazônia Legal, né, os 5 territórios, os 5 regiões do país, mas sempre incluindo também a Amazônia Legal. E a gente busca também sempre fomentar o diálogo entre a sociedade civil e os conselhos, porque a gente entende que as políticas não vão acontecer, né, ou não vão ser eficientes se elas não envolverem a participação social. E reforçar, né, o pensamento interdisciplinar, o caráter sistêmico da alimentação e a prática da colaboração. Colaboração, acho que é a palavra de ordem, né? E encorajar também a adoção de marcos legais em compromisso com recursos humanos e recursos orçamentários das prefeituras. A gente entende que a vida acontece nas cidades, né? A fome também, infelizmente, acontece nas cidades. Por lá, a gente consegue transformar os sistemas alimentares. E para a sociedade, o que a gente entende? Que o LUPA é capaz de dar visibilidade para as ações municipais em sistemas alimentares e identificar também políticas municipais inovadoras. E a gente pretende, a partir do ano que vem, né, ao terminar a 3ª edição, construir um guia para planos de segurança alimentar e nutricional a partir dos aprendizados do LUPA. Pode passar, por favor. Bom, o LUPA acontece em edições de 12 meses, começa sempre em agosto, e a ideia, durante esses 12 meses, a gente tem um forte relacionamento, a gente se encontra todos os meses em seminários, a gente se encontra bimensalmente em oficinas, esses seminários são oferecidos por parceiros, depois a gente se encontra bimensalmente, né? Depois não, durante, em oficinas, e o ponto alto acontece com o LUPA Lab, que é onde a gente tem uma imersão presencial. Para mediar todo esse processo, a gente tem um website, uma área exclusiva para os participantes do LUPA, com livraria, informações, e uma área onde a gente é o nosso repositório. E, ao final do LUPA Lab, as novas cidades que entram, todo ano entram 10 cidades, seguem com uma mentoria dessas 10 cidades mentoras, que são cidades que já estão mais desenvolvidas do ponto de vista, é uma troca, né, do ponto de vista da agenda de segurança alimentar e nutrição. Pode passar, por favor. Aqui é só mostrando os projetos, as entregas, né, a cada final de edição, a gente faz os cadernos LUPA com os aprendizados de cada edição, e a gente tem um caderno LUPA dedicado à Amazônia Legal. A gente tem os boletins bimensais. Tá, pode passar, por favor. Pode passar. E aqui o mapa LUPA, que é onde a gente identifica as iniciativas que estão ativas nas cidades para facilitar essa troca. Pode seguir. Pode passar. Aqui é mostrando o Lab 1, que foi online, porque a gente estava no meio da pandemia, foram 9 semanas. Pode passar. O Lab 2, que a gente se encontrou em São Paulo, que foi incrível. Pode passar. Foram 144 participantes, com 26 cidades, onde a gente discutiu diversos temas muito importantes para a segurança alimentar, como a questão da governança, o combate à fome, a produção local, entre outros. Pode passar. E a gente teve agora, em 2003, um reconhecimento que para nós, e imagino para todos, muito importante, do relatório do estado da alimentação, da insegurança alimentar no mundo, no SOF 2023, nós fomos citados como um exemplo de laboratório de políticas públicas alimentar urbana, inovadora e com impacto na alavancagem da transformação dos sistemas alimentares. Isso para a gente é um reconhecimento incrível. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar o próximo. E é um reconhecimento incrível para a gente entende que mudando, que colocando a alimentação no centro da agenda local dos municípios, né, a gente vai conseguir mudar o mundo que se alimenta a partir das cidades. É isso, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, fico por aqui. Obrigada, muito obrigada, Francine, obrigada por lembrar do direito, né, da importância da atuação municipal também na realização progressiva do direito humano à alimentação adequada.
e a importância, né, do compromisso com a alimentação no centro da agenda dos municípios, né, que é assim, é o mesmo aprendizado que a gente tem do governo federal, né, se essa não é a prioridade central, fica muito mais difícil avançar nas proposições. Daiane, eu vou passar a palavra de volta para você, espero que a gente consiga te escutar bem. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Então, tá bom. Eu acredito que eu não vou conseguir ligar a câmera, tá? Porque está dando algum tipo de interferência aqui. Mas eu vou seguir a apresentação, então, com a câmera desligada. Vou fazer a apresentação por aqui, tá? Eu vi que vocês já estão compartilhando, né, a apresentação. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto para trazer as iniciativas de Curitiba dentro da segurança alimentar e nutricional, né? O município tem mais de 30 anos de políticas alimentares de abastecimento e, desde 2019, reposicionou-se de forma estratégica com a criação de um cenário estruturado para a garantia do direito humano à alimentação adequada. E conta, assim, com uma pasta específica, que é a denominada Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é responsável pela governança das iniciativas, né, que tem como projeto mais consolidado, né, o Armazém da Família e a Agricultura Urbana, e tem também projetos inovadores, como a Fazenda Urbana, o Mesa Solidária e as escolas de samba. Pode passar. Aqui a gente tem um exemplo, né, da agricultura urbana e das armazéns da família. Pode passar esse também. As ações que compõem essa agenda alimentar urbana, elas são pensadas dentro de uma filosofia que envolve um conjunto de atores, né, que formam esse ecossistema alimentar de Curitiba. E é caracterizado pela união da sociedade civil, do poder público, do terceiro setor e da iniciativa privada, que juntos fazem essa construção de políticas públicas com uma pauta bem diversificada, pensando em efetividade e que sejam duradouras, né? E que possam atuar também de forma integrada em todas as etapas do ciclo do alimento. Então, cada ator dentro dessa hélice quádrupla tem o seu papel para dentro dessas políticas públicas. Pode passar. Aqui eu trago um pouco do Armazém da Família, que é o programa precursor da rede de acesso alimentar de Curitiba. Tem um público beneficiário de mais de 360 mil famílias. E o programa proporciona acesso a alimentos com valores, em média, 30% mais baratos do que o mercado convencional. E o acesso dos beneficiários a esse programa é através de cadastro online. Então, as famílias com até 5 salários mínimos podem fazer esse cadastro online e fazer as compras no Armazém da Família. Sendo que 86% dos cadastrados atualmente têm renda de até 2 salários mínimos, né? E em situações específicas ou emergenciais, assim como, por exemplo, na pandemia, as famílias, idosos e demais pessoas com maior risco de insegurança alimentar recebem créditos para utilização nos armazéns. Então, elas recebem esses créditos e podem adquirir os alimentos no armazém, né, através dos créditos disponibilizados pelo poder público. Tem a necessidade daí de um pré-cadastro. Aqui a gente pode destacar também que o programa tem a pauta para atendimento a pessoas com necessidades alimentares especiais, né? Dispõe de produtos isentos de glúten, de lactose, produtos diet light. E também com relação à agricultura familiar, o programa conta com um marco regulatório para a compra dos produtos da agricultura familiar, o que viabiliza a entrada desses produtos no mercado, na pauta do mercado. E assim acaba promovendo a abertura de novos canais de comercialização para esses produtos. E atualmente a cidade conta com 35 unidades do Armazém da Família e mais 16 unidades conveniadas em municípios da região metropolitana. Pode voltar um pouquinho o slide, por favor? Na região metropolitana. O público beneficiário gira em torno de 1 milhão de pessoas, sendo que 86% tem até 2 salários mínimos, né? Pode passar, por favor.
Um exemplo de programa mais recente de acesso alimentar é o Mesa Solidária também. Ele foi criado em 2019 com o propósito de preparar e servir para atuar na urgência da fome. E o atendimento ocorre por meio da distribuição de refeições prontas de forma gratuita e digna à população em extrema vulnerabilidade social, incluindo também a população que está em situação de rua. É uma ação que ocorre de forma intersetorial e tem a coordenação da Secretaria de Segurança Alimentar e o apoio da Fundação da Ação Social e da Guarda Municipal, né? Nesse programa, o poder público dispõe de espaços higienicamente adequados, além de apoio logístico. E as organizações da sociedade civil realizam o preparo e o servimento de refeições. Atualmente, a gente tem 6 unidades do Mesa Solidária na cidade e já foram servidas mais de 1 milhão de refeições. Por grupos que juntos formam mais de 1.200 voluntários, né? Pode passar. Um propósito daí de educar e emancipar, as escolas de segurança alimentar e nutricional, elas surgiram a partir da necessidade de expandir a atuação do Mesa Solidária e oportunizar a geração de emprego e renda a pessoas em situação também de vulnerabilidade social. Em 5 das 6 unidades do Mesa Solidária, as cozinhas elas se transformam em salas de aula, onde são ofertados cursos práticos e teóricos para capacitação profissional com foco na segurança alimentar e nutricional, como o aproveitamento integral dos alimentos e as boas práticas para serviços de alimentação. Desde a sua criação até hoje, as escolas de SAN já formaram 525 pessoas e 40 diferentes cursos. E tem parceria também com diversas instituições, como a Fundação da Ação Social também, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e a empresa de Moinhos Anaconda. Pode passar. Compondo ainda a rede de acesso alimentar, temos 5 restaurantes populares, cuja gestão ocorre de forma terceirizada, mas com acompanhamento contínuo das nutricionistas da Secretaria de Segurança Alimentar, o que garante a oferta de cardápios balanceados e que atendam ao programa de alimentação do trabalhador. Diariamente são fornecidas à população 4.700 refeições a um valor de R$ 3,00 e mais 400 refeições gratuitas, que são para pessoas atendidas pela rede socioassistencial. No total, são 5.100 refeições por dia. Pode passar. Para Daiane, 1 minuto, 2024... tá? Ah, tá, eu vou correr aqui. Para 2024, está prevista a inauguração de mais uma unidade do restaurante popular no bairro Tatuquara. E o projeto é baseado em conceitos de sustentabilidade e será anexo à fazenda urbana também do Tatuquara. Pode passar. Temos o Banco de Alimentos, também municipal, que atua como uma ponte, né, que recebe doações e as entrega às instituições sociais cadastradas. As doações provêm de parceiros do varejo, na indústria, de campanhas de arrecadação, da agricultura familiar e de equipamentos públicos que participam do projeto de combate ao desperdício, que é implantado em feiras, mercados municipais, armazéns da família e sacolões. Nesse projeto, os alimentos que não têm mais valor comercial, eles são repassados ao Banco de Alimentos. E desde a implantação, o banco já recebeu mais de 1.000 toneladas de alimentos e conta com 70 instituições cadastradas. Pode passar. O Sacolão da Família tem o objetivo de proporcionar acesso a frutas e hortaliças com qualidade e variedade à população por meio de uma política de preço único, que sempre tem um valor mais baixo do que o varejo tradicional. Atualmente, o preço por quilo de hortifruti gira em torno de R$ 3,69. A gente tem 11 unidades espalhadas pela cidade e tem uma pauta de alimentos de acordo com a sazonalidade e com os critérios de qualidade também estabelecidos pela Secretaria. Em destaque, a gente pode falar do Armazém da Família, do Sacolão da Família do Santa Cândida, do bairro Santa Cândida, que oferece alimentos da agricultura familiar. Vem diretamente de produtores familiares da região metropolitana de Curitiba.
e se tornou referência para esses produtores que formam o chamado Cinturão Verde de Curitiba. Pode passar. A outra linha de ação no combate à fome e ao desperdício é a promoção de sistemas alimentares, circulares e resilientes. E, nesse sentido, o Programa de Agricultura Urbana é a ferramenta estratégica local que promove a produção e o consumo de alimentos de forma sustentável. Para mais de 10 mil famílias e em 150 hortas comunitárias, hortas escolares e institucionais. Esse programa inspirou a criação das fazendas urbanas, que é o primeiro projeto desse molde no Brasil, e é uma grande escola de agricultura e meio ambiente no meio urbano. Também conta com o projeto Jardins de Mel, que proporciona a polinização urbana, com a implantação de colmeias de abelhas sem ferrão por toda a cidade. Pode passar. Daiane, precisamos ir fechando a sua fala. Tudo bem. Aqui, rapidamente, a Fazenda Urbana Cajuru recebeu já algumas premiações a nível mundial por conta das práticas e dos cursos e dessa conexão entre o rural e o urbano e da disseminação de práticas agroecológicas em centros urbanos. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem da próxima Fazenda Urbana de Curitiba, que será no bairro chamado Cidade Industrial, que já está com a primeira etapa. E aqui, rapidamente, outro programa que é o programa metropolitano, Mercado Comum Metropolitano, que também busca a inclusão dos produtos da agricultura familiar. E aqui não podemos deixar de citar, né, as nossas conexões estratégicas, que fortalecem a nossa atuação e a política de segurança alimentar a nível nacional e internacional, e convergem para o alcance também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada. Obrigada, Daiane. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Patrícia Chaves, que é diretora de promoção da alimentação saudável da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, que é, né, o Ministério Central nos esforços de combate à fome no Brasil. Então, Patrícia, a palavra é com você. Obrigada, Melissa. Primeiro, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Queria muito agradecer a todos os parceiros, a Fauchílio, o ICLEI, o Instituto Comida do Amanhã, com o Lupa. São parceiros importantes que têm atuado no tema e relacionado com as políticas alimentares urbanas. E a cidade de Medellín, Curitiba, que tem aí traz experiências concretas de como que a gente conecta essa agenda de abastecimento, segurança alimentar e nutricional, conecta o rural e o urbano, de forma que a gente consiga dar mais acesso à população a alimentos adequados e saudáveis, né? Então, são experiências que nos inspiram muito a desenvolver estratégias nacionais que ajudem e auxiliem aos municípios. Nosso objetivo aqui é trazer uma perspectiva inicial sobre a agenda de alimentação saudável nas cidades, na perspectiva urbana, e apresentar as bases nacionais, né, de uma estratégia que o Brasil vem desenvolvendo, vem elaborando, a partir de um contexto que é um contexto bastante complexo e desafiador, né? Então, nós temos a necessidade de olhar, dar um zoom na complexidade das questões urbanas que tem impactado de uma forma bastante determinante a insegurança alimentar e nutricional, a fome e a má nutrição, né, a má alimentação. Então, a gente precisa ter aí uma inovação de políticas públicas que considerem sistemas alimentares urbanos, mais resilientes, mais sustentáveis, que dialoguem com a saúde da população e que dialoguem também com a saúde do planeta, né? Nós temos um contexto onde, no caso específico do Brasil, que não é muito diferente do que a gente tem percebido aí, sobretudo nos países da América Latina, a população brasileira ela se distribui de uma forma muito desigual no território, a maior parte 85% reside nas áreas urbanas. A gente sabe quais são os efeitos da urbanização, né, e suas implicações para a cidade. Os territórios periféricos, eles concentram um grande número de domicílios que são ocupados.
Os territórios periféricos são aqueles que são aglomerados urbanos e que apresentam enormes desafios e acesso a um conjunto de políticas públicas. Nós temos 33 milhões de pessoas hoje que estão com insegurança alimentar grave, sendo que 27 milhões dessas pessoas elas vivem nas áreas urbanas. Associado também com as questões de excesso de peso e obesidade, que também é uma manifestação da insegurança alimentar e nutricional e é fruto desse sistema alimentar vigente. Ou seja, e temos aí uma perspectiva de aumentar, uma projeção ainda de crescimento dessas questões relacionadas à má nutrição até 2030, né? A gente sabe que a renda é um fator determinante da insegurança alimentar e nutricional, então a gente convivendo aí com o aumento da pobreza é determinante. A pobreza e a fome no Brasil, ela tem uma cara, né? A interseccionalidade de fatores tem aprofundado, né, as iniquidades sociais como gênero, raça, e também se manifestam no acesso aos alimentos. A aquisição de alimentos na área urbana também se dá prioritariamente nos supermercados. A oferta de ultraprocessados é muito abundante, sendo maior em áreas urbanas e nas famílias com maior renda, com menor renda. Então, a gente convive com desertos alimentares, sobretudo em áreas mais vulneráveis, e, além disso, a disponibilidade domiciliar também dos alimentos desses alimentos é maior na casa das famílias em função de outros determinantes, como, por exemplo, o preço dos alimentos. A gente, nos últimos anos, tem percebido o aumento do preço dos alimentos ultraprocessados, a diminuição do preço, a manutenção do preço, enquanto houve, em função da inflação, da característica da inflação brasileira, o aumento do preço dos alimentos in natura e minimamente processados. E também a gente convive aí com ambientes alimentares urbanos também, que não favorecem uma alimentação saudável. A gente tem aí os exemplos, muitos desafios no ambiente escolar, por exemplo, né, onde grande parte das crianças passam quase a totalidade do dia e que tem um desafio enorme de tornar esses ambientes mais saudáveis. E tem um outro elemento também que é importante a gente destacar, que dialoga muito com a perspectiva da cidade, que é a dimensão de transporte público e a falta de acesso, de acessibilidade e a distância de trabalho e as áreas onde as pessoas vivem, né? Então, maior tempo de locomoção que afeta o tempo. Ou seja, a gente precisa pensar em políticas públicas que articulem processos de vida e processos de políticas públicas que façam com que as pessoas estejam mais perto, tenham maior proximidade da sua alimentação, né? Bom, então, nós temos desafios, precisamos dar um zoom nesse contexto, né? Entender como é que isso se dá no ambiente urbano. O governo brasileiro recolocou a alimentação adequada no centro das políticas sociais. A gente está reorganizando um novo ciclo de políticas públicas e de programas de enfrentamento da insegurança alimentar. Recentemente foi lançado o Plano Brasil Sem Fome, com as metas de sair do mapa da fome até 2030 e aumentar o acesso à alimentação adequada e saudável do ponto de vista financeiro, ou seja, com a renda, e também uma acessibilidade física, ou seja, trazer para mais perto, acessar e maior disponibilidade desses alimentos, sobretudo os alimentos in natura e minimamente processados, para as regiões que têm mais vulnerabilidade. Ou seja, a alimentação na cidade entra como um plano estratégico do governo aí para os próximos 4 anos. Em função disso, foi discutido, né? Nós temos, o Brasil tem um sistema de segurança alimentar e nutricional que também vem sendo remodelado, não, mas volta a governança da agenda de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Nós tivemos perdas bastante expressivas nos últimos 4 anos, com efeitos bastante impactantes do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. E esse novo governo, né, o governo do presidente Lula, volta
com uma perspectiva e com um novo fôlego para a agenda de segurança alimentar e nutricional. Então, esse sistema de segurança alimentar e nutricional, ele nos permite desenvolver políticas e estratégias que garantam ações intersetoriais. Então, a gente tem discutido no âmbito da CAISAN, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, um conjunto de estratégias voltadas para essa agenda da alimentação saudável nas cidades, né? Então, tem esse grupo de trabalho que envolveu vários ministérios e envolveu um processo de escuta e com vários especialistas. A FAO nos ajudou muito, a FAO Chile, com toda a sua expertise e com toda a sua produção nessa agenda, e algumas experiências nacionais e internacionais também que têm inspirado a gente identificar esses objetivos e desafios que a gente precisa aí focalizar nos próximos 4 anos, né? Então, qual foi os principais desafios identificados e que têm orientado a elaboração dessa estratégia? Primeira coisa, conectar o rural e o urbano. Nós temos um desafio grande de aproximar essa relação entre o rural e o urbano, né? Com o processo de urbanização cada vez mais fica distante a produção de alimentos e as cidades. Contribuir para ambientes alimentares urbanos que apoiem a alimentação adequada e saudável, né? Ambientes mais saudáveis. Disponibilizar alimentos adequados e saudáveis próximos à casa das pessoas, ou seja, a gente tem que mapear os desertos alimentares e desenvolver políticas voltadas para esses espaços, de forma que as pessoas consigam ter acesso a esses alimentos, garantir o acesso a alimentos saudáveis a preços mais acessíveis, reduzir perdas e desperdício de alimentos, reduzir todas as formas da má nutrição e contribuir para sistemas alimentares resilientes para mitigar as mudanças climáticas. Temos uma meta, então, né, geral, um objetivo geral, que é expandir a produção em volta da cidade e dar maior acesso e disponibilidade e o consumo, né, de alimentos adequados e saudáveis, priorizando os territórios periféricos e a população que está em maior vulnerabilidade. Então, a gente tem desenvolvido a estratégia sobre 2 aspectos. Nós vamos apoiar as cidades brasileiras, sobretudo as maiores cidades, que concentram maior parte da população. A gente está chamando de caixas de ferramentas, né, que são ferramentas para as cidades desenvolverem um conjunto de políticas e estratégias, entendendo que não é só uma ação, né, que resolve, mas e também partindo dos processos de inovação da própria cidade, né, as experiências que nós temos nos debruçados mostra a capacidade que as cidades têm também de desenvolver e de inovarem com um conjunto de políticas que atendam à realidade local. Então, o governo federal está organizando essa caixa de ferramentas, através de ferramentas e instrumentos de apoio para a gestão dessa estratégia. Então, a gente, por exemplo, vai fazer o mapeamento dos desertos alimentares de todas essas cidades. Vamos disponibilizar uma plataforma para troca de experiências, promover a cooperação horizontal entre as cidades, ofertar apoio técnico no planejamento, na implementação e no monitoramento da estratégia, e também cursos de formação, de capacitação. E, além disso, um conjunto de programas, de estratégias que são organizados por vários ministérios, programas temáticos que vão apoiar os municípios nessa organização da sua estratégia. Eu vou falar rapidamente, muito sinteticamente, em função do tempo, mas a estratégia está dividida em eixos, né? Então, a gente tem um primeiro eixo, que é oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis nos equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional. Aqui a gente está falando de restaurantes populares, de cozinhas comunitárias, das cozinhas solidárias, que são aquelas cozinhas organizadas e geridas pela sociedade civil organizada. Então, um conjunto de equipamentos que ficam localizados nas regiões mais vulneráveis e que oportunizam as pessoas terem acesso a alimentos mais saudáveis. Um outro eixo... Estou preocupada com o tempo.
Um outro eixo é a oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis nos equipamentos públicos e privados de abastecimento. Então, a gente tem aí um processo em diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para organizar, para ter uma discussão de abastecimento social. Historicamente, as cidades elas têm desenvolvido, ou melhor, há o abastecimento social, o abastecimento das cidades é muito mais organizado e determinado pelos próprios supermercados do que propriamente uma política local. Então, a ideia aqui é fazer os mercados públicos, né, os sacolões, trazer alimentos produzidos pela agricultura familiar a um preço mais acessível para a população. Um outro tema sobre ambientes alimentares, aqui eu cito o ambiente de escola, mas também tem um ambiente de trabalho, o quanto as escolas precisam ter ambientes mais saudáveis em relação à oferta de alimentos, à comercialização de alimentos nas escolas. A produção de alimentos mais saudáveis na própria cidade, né? Então, a gente tem aí um reforço para o programa de alimentação de agricultura urbana e periurbana e uma discussão forte aí da redução de perda e desperdício de alimentos através aí dos bancos de alimentos. Além disso, ações de educação alimentar e nutricional, comunicação e informação, articulação intersetorial de um conjunto de estratégias e de programas para as famílias que estão, de fato, em risco nutricional, e a criação de uma rede, que a gente está chamando Rede de Cidades e Alimentação, mas que isso não está totalmente definido, mas a ideia é circular aí um conjunto de troca de experiências e enfim. Então, essas são um pouco das linhas de ação, a estratégia ela ainda está no processo de desenvolvimento, ela começa a ser implementada no ano que vem, e a nossa expectativa é finalizar ela esse ano e publicar um decreto presidencial até o final do ano, para, de fato, começar esse processo de implementação a partir do ano que vem, focado nas maiores cidades, onde tem a maior parte da população, nos territórios periféricos e voltado para a população em maior vulnerabilidade. Então, é isso. Estou correndo, desculpem por conta do tempo, mas, enfim, a gente fica aqui à disposição para o que for necessário. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Muito feliz, né, em ver uma estratégia que tem em conta, né, as diferentes dimensões, né, da segurança alimentar, da produção, abastecimento e acesso, mas também com foco, né, nas desigualdades e uma dieta adequada, né, e aí, de novo, né, o direito humano à alimentação adequada como centro. Queria destacar um pouco, né, acho que obrigada a todos, e a gente vai abrir, né, apesar da gente estar com um pouquinho de atraso, com os problemas técnicos, mas queria abrir para um debate. Eu queria destacar apenas, acho que, duas questões, né, que são questões que a gente debate muito no CONSEA e também debatemos aqui no âmbito internacional, e aí aproveito para saludar os colegas dos CONSEAs municipais que estão via Zoom também. Mas acho que tem, em primeiro lugar, né, a gente falou muito sobre a governança, né, a importância dessa governança multiatores e multinível. Nesse sentido, né, acho que é importante a gente destacar que apenas 10% dos municípios brasileiros hoje contam, né, com CONSEAs, e a importância da gente reforçar, né, a adesão dos municípios ao CISAM, né, com a criação, né, de CONSEAs, porque o Conselho ele é um espaço, né, de governança participativo com critérios, né, com transparência, né, e eu chamo atenção, né, para a importância dos critérios de participação e transparência, porque a gente também, uma questão que eu acho que aqui não foi levantada, mas que também é uma questão que a gente debate no CONSEA e que eu acho que é muito pertinente para um debate de segurança alimentar nas cidades, é a questão de conflitos de interesse, né, e a importância de ter mecanismos, né, para identificar, prevenir e mitigar conflitos de interesse. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de governanças multiatores, porque esses atores não têm a mesma capacidade, eles não têm o mesmo poder, eles não têm as mesmas ferramentas para influenciar a política pública, e eles
nem todos eles se orientam pelo interesse público, né? Então, gostaria de deixar essa reflexão aqui para todos os colegas que estão avançando nessa agenda tão importante de alimentação e segurança alimentar e nutricional nas cidades. Fechando aqui, né, a palavra que eu roubei por 3 minutos, mas queria abrir, né, tanto aos presentes aqui na sala como quem estiver no Zoom, para perguntas, e temos nosso colega do Conselho Federal de Nutrição aqui. E aí, please, por favor, o microfone, please, the microphone for the debate. E pudesse apresentar, falar os... Bom, boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo, a todos e todas que estão nos ouvindo. Bom dia para quem está no Brasil, né? Então, meu nome é Alexandre Wozniak, eu aqui represento o Conselho Federal de Nutricionistas, mas além de representar o Conselho Federal de Nutricionistas, também, né, sou nutricionista no município da região metropolitana de Curitiba, coladinho ali com Curitiba, então consigo visitar lá o Felipe, o pessoal direto para pegar algumas experiências de lá. Nós integramos agora, enquanto Araucária, também a rede de cidades intermédias e sistemas alimentares da FAO. Então, é uma rede que tem bastante potencial, a gente ainda está meio parado, né, nessas questões. E integramos agora o Lupa, né, fomos a cidade selecionada, então vamos ter o prazer, né, e a gente vê que a agenda do Lupa é muito intensa, então isso está proporcionando para a gente grandes experiências assim. Bom, queria parabenizar, né, como já foi reforçado, para trazer, apesar de a gente estar num ambiente de discussão macro, mas de trazer a discussão dos municípios, que eu acho que são peças-chave e fundamentais para que a gente execute a política de segurança alimentar e nutricional. E queria aí deixar uma pergunta que são 2 desafios, na verdade, né? Então, o primeiro deles é como fomentar a segurança alimentar e nutricional nos municípios, sendo que isso não pode ser de forma isolada. Né? Então, assim, eu tenho Curitiba, mas Curitiba precisa fomentar, por exemplo, a região metropolitana, mas ao mesmo tempo que precisa haver esse fomento, como esse fomento também não sufoca os municípios menores, que acabam daí sendo esvaziados também do seu comércio local para venda para as grandes metrópoles. Então, esse é o desafio de como trabalhar a segurança alimentar e como isso está sendo pensado, né? Curitiba tem o Prometrópole, que é um mercado que trabalha com a região metropolitana, mas como pensar isso em outros centros e como ser estabelecido efetivamente para que funcione? Obrigada. A gente tem tempo para apenas mais uma pergunta e depois eu devolveria aqui para os palestrantes. Pode ser também quem acompanhou por Zoom, mas eu não vejo nenhuma pergunta aqui no chat. Então, vou devolver a palavra aqui para os nossos colegas palestrantes. E aqui, pessoal, a gente está bem atrasado com o evento, então eu vou pedir um comentário de 1 minuto de quem quiser. Também não é obrigatório que todos façam seus comentários. Não sei se Rodrigo, Sara, Francine, César e Daiane, não sei se gostariam de comentar alguma coisa. E se me permitem, já que abriste, ministro, obrigado, eu tentar utilizar esse 1 minuto, só para, acho que na realidade não é uma resposta, é um auxílio na reflexão. Eu acho que esse é um ponto interessante dentro do debate, que são os arranjos metropolitanos, né? O Brasil tem um benefício incrível desse municipalismo brasileiro, que tem, sobre referências constitucionais, uma capacidade, uma autonomia, um exercício de suas ações para os municípios, que é fantástico. Mas na nossa gestão, e entendendo todos esses caminhos, e a pergunta acho que é fantástica, porque é isso, né? O município, uma cidade como Curitiba, está no meio de uma referência metropolitana, onde ela tem impacto. Imagina a situação, uma cidade como São Paulo, quando a gente coloca para o Rio de Janeiro, e não estou falando somente das grandes cidades, se você coloca uma cidade, uma liderança no interior de São Paulo, os efeitos são os mesmos. E eu acho que um grande componente, e aí, quiçá, é um bom exercício para que o exercício desse plano também possa se colocar, são os incentivos
a gestão metropolitana. A gestão metropolitana é uma competência constitucional dos estados. Os estados, muitas vezes, e aí é um exercício que outros atores aqui têm maior capacidade para explicar do que eu, têm uma grande dificuldade em poder fazer a sua gestão dentro da estrutura metropolitana. Se transporte e resíduos é uma situação que a gente não consegue avançar, a questão alimentar, ela se soma na minha visão, 3 dos grandes temas metropolitanos que são não vistos pelos governos estaduais. Eu acho que esse ator tem que ser chamado para o debate para que a gente possa fazer instrumentos efetivos. Obrigado, Melissa. Muito obrigada, Rodrigo. Importante lembrança também, né, da importância, claro, né, do outro nível, no caso da composição brasileira. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, acho que, enfim, também não tenho resposta, né? Acho que são desafios que não é discutir a questão metropolitana, não é um desafio maior do que a agenda de Sun, né? Está relacionado com competências federativas e com a lógica federativa do Brasil, dessa relação de estados e municípios. Nem tudo a gente consegue desenvolver na lógica federativa. Eu acho que o Rodrigo, enfim, traz elementos importantes dos arranjos metropolitanos e eu acho que fica uma reflexão para nós no ambiente do CISAM, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, como é que a gente desenvolve políticas reconhecendo os arranjos metropolitanos, né? E não só nessa perspectiva federativa de Estado e município, né? Na estratégia, a gente está pensando na lógica periurbana também. Praticamente as cidades elas estão juntas, né? E tem aí uma questão periurbana que enfim, se relaciona com as outras cidades, assim. Então, acho que fica aí uma questão para a gente pensar e desenvolver, e acho que fica aí um elemento que a gente está falando muito de cidades, mas eu acho que aí é o papel do Estado mesmo, como é que a gente traz o Estado de uma forma mais organizada para compor aí essa estratégia, né? Então, acho que é um pouco isso. Obrigada, Melissa, aí pelo seu apoio, e aí obrigada a quem está nos assistindo. A gente tem um grupo bom, bastante pessoas no Zoom nos assistindo, e obrigada a quem está aqui na plateia. Muito bem, muito obrigada, gente. Temos que fechar. Obrigada. Obrigada a todos do Zoom também. Muchas gracias. Un gusto. Obrigada também, até mais. Obrigada.